Capitalismo e socialismo, nomes responsáveis pela competição econômica mais acirrada da história. E de fato, né, pessoal, esse é um tema que gera muita discussão entre as pessoas de ideologias diferentes, não é mesmo? Na época da escola, eu me lembro perfeitamente. Eu era aquele cara do grupinho de amigos que sempre ficava mais isolado, sem dar a minha opinião, quando começavam a discutir sobre capitalismo versus socialismo. Afinal, eu não sabia nada sobre esses dois sistemas econômicos. Eu era muito leigo no assunto. Depois, crescendo, fui estudando economia, fui gostando bastante sobre esse tema e daí descobri que de fato é muito importante, sim, discutir e conhecer sobre esses dois sistemas econômicos. E através desse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, eu resolvi gravar esse vídeo hoje. Esse vídeo é destinado a você que, assim como eu era, é muito leigo no assunto e tem muita vontade de participar dessas rodas de conversa, né? Afinal, é um papo, é uma conversa que agrega bastante, desde que seja uma discussão saudável, não é mesmo? Então, se você se encontra nesse estado de ignorância, se você de fato reconhece que não conhece o bastante, né, para expor a sua opinião, fique até o final desse vídeo que eu tenho certeza que o conteúdo de hoje pode te agregar bastante. Beleza? Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Para facilitar o seu entendimento, né, para deixar esse vídeo mais didático, eu desenvolvi um exemplo, tá? Onde eu vou representar o capitalismo e o socialismo como pessoas. Parece estranho, mas eu tenho certeza que vai facilitar o seu entendimento. Sendo o capitalismo representado pelo personagem Gabriel e o socialismo sendo representado pela personagem Thalita, tá? Então eu vou descrever a personalidade desses personagens e você já vai perceber as principais diferenças entre o capitalismo e o socialismo. Gabriel, galera, é um empresário bem-sucedido. Sabe aqueles empresários de filme? Aquele típico empresário de filme que sempre está de terno, gravata, relojão? Esse é Gabriel. Consegue imaginar? Ele é um cara que gosta muito de liberdade econômica, ou seja, ele está sempre comprando, vendendo ativos, lucrando, investindo. Ele é um cara que é muito responsável com suas finanças, ele é um cara muito inteligente com o seu dinheiro. Ele acredita que o sucesso financeiro vem através do trabalho árduo e inovação. Ele acredita que o lucro é uma recompensa justa por um risco que ele correu e pelo valor que ele agregou na sociedade. Gabriel gosta muito de ajudar as pessoas, então ele está sempre fazendo doações e colaborando com recursos em projetos sociais. Ele acredita que o mercado livre é como um jogo, onde as regras são simples. Quem oferece os melhores produtos e serviços, vence. Esse é Gabriel. Já Thalita, pessoal, é uma professora de geografia muito inteligente, até porque ela se formou em uma das universidades mais importantes e nomeadas da sua região, com muito êxito. Afinal de contas, ela sempre prezou pelo estudo desde mais jovem e sempre se preocupou com sua vida acadêmica. Ela é uma pessoa que tem um coração muito bom, ela sempre quer ajudar as pessoas, está sempre envolvida em projetos sociais. Enfim, ela é uma pessoa que se preocupa com as pessoas que têm menos condições financeiras. Ela quer um sistema onde todos podem compartilhar os recursos de forma justa e ninguém fica para trás. Para ela, o governo deve garantir que todos tenham acesso à educação, saúde e moradia, independentemente de quanto dinheiro têm. Como podemos ver, esses dois personagens representam pontos de vista diferentes de como a sociedade e a economia devem ser organizadas. De um lado, temos Gabriel, um homem que segue um estilo de vida mais capitalista, um cara que preza pela liberdade econômica individual e acredita que o sucesso financeiro tem que vir através do trabalho duro e da competição no mercado. Do outro lado, temos Thalita, uma professora de geografia que quer seguir um estilo de vida mais socialista, por acreditar que o governo deve prover e distribuir igualmente os recursos para todos os membros da sociedade.
De um lado, temos uma pessoa que acredita que cada um deve conquistar os seus recursos através da liberdade econômica de comercializar produtos e serviços e assim enriquecer de acordo com o que agrega na sociedade. Do outro lado, já temos uma pessoa que valoriza mais a igualdade econômica e a cooperação do que o enriquecimento individual e que o governo defende a ideia de que o governo seja o principal provedor de recursos para a sociedade para que não haja desigualdade social. Bom, a partir daí, podemos ver a principal diferença entre capitalismo e socialismo. Concorda? Agora vamos entender o conceito de capitalismo e socialismo para que você possa ampliar a sua percepção de diferença entre esses dois sistemas econômicos. O capitalismo é um sistema econômico que defende a propriedade privada, ou seja, o incentivo às empresas privadas e a liberdade econômica individual. Isso quer dizer que nesse sistema as pessoas e empresas têm a liberdade de decidir o que produzir e o quanto cobrar por isso, e assim lucrar. Isso acaba abrindo portas para a competitividade, que é algo muito positivo. Se as empresas competem entre si nas vendas, cada dia mais elas vão investir em melhoras em seus produtos e serviços para ganhar nome no mercado, fazendo bem a toda a sociedade que precisa dos serviços e produtos para viver. Faz sentido? Então podemos entender que o princípio fundamental do capitalismo é a propriedade privada e o livre mercado. Sendo assim, a principal crítica direcionada a esse sistema econômico é a desigualdade social. As pessoas que não apoiam o capitalismo dizem que esse sistema é injusto e nem todos têm a mesma oportunidade de crescer devido à desigualdade econômica, que o sistema favorece a concentração de recursos nas mãos de empresários e pessoas ricas. Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha e Reino Unido, por exemplo, são países que têm sua economia capitalista. Bom, agora vamos entender o conceito de socialismo. Como eu tinha dito antes, no socialismo, o foco está mais na distribuição equitativa de recursos e na redução da desigualdade social. Embora alguns sistemas socialistas possam permitir que as pessoas mantenham alguma propriedade privada e possam enriquecer com seu trabalho, a ênfase principal é colocada em garantir que as necessidades básicas de todos os membros da sociedade sejam atendidas através do governo e que a desigualdade econômica seja mitigada. No socialismo, a propriedade privada dos principais meios de produção, como fábricas, terras e grandes empresas, quando esses recursos estão nas mãos de poucos indivíduos, esses proprietários podem acumular grande riqueza e poder, enquanto a maioria das pessoas trabalha para eles por salários baixos. Isso cria uma grande disparidade entre ricos e pobres, sendo o governo o responsável de assumir o papel de administrar e distribuir os recursos para a sociedade. Então, o princípio fundamental do socialismo é o controle estatal e coletivo, com o objetivo de acabar com a desigualdade. A crítica principal a respeito do socialismo é referente à ineficiência desse sistema econômico, justamente pela falta de liberdade econômica e a falta da competição no mercado, fazendo que não haja estímulo suficiente para a inovação e a eficiência na produção. Outra crítica pesada em cima do socialismo é sobre a centralização de poder, que acaba caindo por terra toda aquela historinha de acabar com a desigualdade e tirar poder da mão de um grupo seleto. Afinal de contas, no socialismo, o governo é o principal mediador de recursos, fazendo com que o poder esteja totalmente na mão dele. O regime de Joseph Stalin na União Soviética é frequentemente citado como um exemplo de centralização extrema de poder, com o governo controlando todos os aspectos da vida política e econômica, resultando em autoritarismo e falta de liberdades individuais. China, Cuba, Venezuela e Vietnã são exemplos de países com economia socialista. Bom, esses foram os principais conceitos e críticas desses dois sistemas econômicos.
No seu ponto de vista, há alguma crítica muito importante ou algum ponto do conceito de um desses dois sistemas econômicos que eu acabei não citando? Deixe aqui nos comentários, junto a sua opinião sobre qual desses dois sistemas econômicos é melhor no seu ponto de vista. A sua opinião é muito importante para nós aqui do canal. No meu ponto de vista, é de extrema importância que a gente tenha maturidade e respeito tanto ao defender quanto ao criticar uma ideia. Saber enxergar o que é bom para um todo e não só o que é bom para mim. Infelizmente, hoje em dia as pessoas só enxergam, só defendem aquilo que é bom para elas mesmo. Isso aí, galera, é um ato de egoísmo gigante. Na minha escola, eu tinha um professor que defendia o socialismo, tá? Até aí tudo bem, a ideia dele, ele tem os motivos dele por defender o socialismo, assim como eu tenho os meus motivos por defender o capitalismo, né? Esse vídeo não tem viés nenhum, esse vídeo é de cunho educativo, mas as pessoas têm ideias diferentes, conceitos diferentes sobre as coisas, e o meu era diferente dele. O problema é que ele não respeitava a opinião dos outros e chamava de alienados todos aqueles que tinham uma opinião contrária à dele. E galera, eu acho isso muito desrespeitoso. Ele poderia estar defendendo o capitalismo também. Não faria diferença alguma se ele defendesse o capitalismo e chamasse de alienados todos aqueles que defendessem o socialismo. Dá a mesma coisa, entendeu? A questão não é em qual viés está certo eu defender ou criticar. A questão é eu respeitar a opinião dos outros. Por isso não adianta sermos ignorantes, não adianta eu entrar em uma discussão para defender uma ideia sem estar aberto a aprender algo novo. É a mesma coisa de eu acelerar um carro em uma lama, eu não vou sair do lugar. Por isso é de extrema importância analisarmos bem. O socialismo preza pela igualdade, mas histórias de elites privilegiadas e ineficiência econômica complicam o quadro. Por outro lado, o capitalismo, com sua busca incessante pelo lucro, enfrenta críticas por desigualdades e danos ambientais. Então, em vez de escolhermos um time, precisamos de uma análise madura. A discussão deve ir além de estereótipos, reconhecendo que a realidade é muito mais complexa do que uma narrativa simplificada. Estamos na era da informação. É tempo de questionar, é tempo de aprender com a história, é tempo de construir sistemas econômicos que equilibrem incentivos individuais e justiça social. Esse é o meu ponto de vista. Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo e eu estou muito ansioso para ler qual é o seu ponto de vista aqui nos comentários. Beleza? Então não deixe de comentar porque é de extrema importância para mim. Galera, eu espero de verdade que esse conteúdo tenha cumprido o seu objetivo, que era te apresentar, que era te agregar um conhecimento que você não tinha. E se realmente esse conhecimento foi agregado, eu te peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Essa é uma forma muito justa de você agradecer o nosso canal por este conteúdo, por este vídeo que te agregou bastante. Beleza? Então, que fica um grande abraço do seu amigo Matheus e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!